Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos continuar com a lei de Ohms. Determine a tensão em cada resistor e as correntes I1, I2, I3, I4 e I5. Bem, nós temos aí um circuito onde tem a nossa tensão é 6 volts entre o ponto A e B. Nós temos 3 resistores em paralelo. Bem, para a gente calcular essas correntes aí, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é a associação desses resistores. Fazendo a associação desses resistores aí, então nós vamos usar a seguinte fórmula: 1 dividido por R equivalente vai ser igual a 1 dividido por 3, mais 1 dividido por 6, mais 1 dividido por 2. Bem, o MMC aí dá 6. 6 dividido por 3 é igual a 2. 2 vezes 1 é igual a 2. 6 dividido por 6 é igual a 1. 1 vezes 1 é igual a 1. Depois nós temos aí 6 dividido por 2, que vai dar 3. Vezes 1 deu 3. 1 dividido por R equivalente ficou igual a 2 dividido por 6, mais 1 dividido por 6, mais 3 dividido por 6. 1 dividido por R equivalente vai ser igual a 6 dividido por 6, que é, esse 6 aí deu 2 mais 1 dá 3, com mais 3 dá 6. Então deu 6 dividido por 6. 6 dividido por 6 é igual a 1. Mas para a gente não fazer muita confusão, vamos colocar esse 6 aí no denominador de uma cor vermelha para diferenciar do 6 do numerador. Bem, nós temos aí o inverso do resistência equivalente, que é 1 dividido por R equivalente. Bem, o que a gente faz? Qual é a regra? A gente inverte o primeiro termo, que é 1 dividido por R equivalente, invertendo ele fica R equivalente. E também temos que inverter o segundo termo, que é 6 dividido por 6. Então, você vê que o 6 em vermelho passou para cima e o 6 que estava em preto passou para baixo. Só para a gente entender. Mas 6 dividido por 6 é igual a 1. Então, nós usamos a regra aí de inversão. Agora, o que nós iremos fazer? Tá? Um novo circuito. Nesse circuito aí, nós vamos ter o quê? O R equivalente. Então, o nosso circuito passou a ser uma fonte de 6 volts e com o seu R equivalente, que é igual a 1 ohms. Bem, agora é possível a gente calcular a corrente do circuito. Essa é uma corrente total. Então, o que é corrente? Corrente é tensão dividido pela resistência. Nossa tensão é 6 volts e a nossa resistência é 1 ohms. Então, vai ser 6 dividido por 1. 6 dividido por 1 é igual a 6. Então, a nossa corrente total vai ser igual a 6 amperes. Bem, nós temos uma corrente de 6 amperes aí circulando nesse circuito aí que nós fizemos na parte de baixo. O que agora nós teremos que fazer? Bem, vamos calcular a corrente I2, I3, I4 e I5. Porque a corrente I1 tá aí, ela vale 6 amperes. A tensão aí no resistor de 3 ohms, a tensão no resistor de 6 ohms e a tensão no resistor de 2 ohms são todas iguais porque eles estão em paralelo. Em paralelo, tá? Um circuito em paralelo, a tensão é a mesma para todos os resistores. Então, já que nós temos uma tensão de 6 volts em cima do resistor de 3 ohms, é só fazer o cálculo de a corrente vai ser o quê? A tensão dividido pela resistência. Então, nós temos aí 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é igual a 2 amperes. Essa é a corrente I2. E a corrente I3? I3 é só a gente fazer a diferença entre I1 menos I2. Fazendo essa diferença aí, então nós temos o quê? I1 vale 6, I2 vale 2 amperes, então vai ser 6 menos 2, que vai ser igual a 4 amperes.
e 4. E 4 vai ser o quê? A tensão dividido pela resistência. A tensão aí é de 6 volts. E a resistência aí que está passando é de 6 ohms, aonde está passando a corrente I4. O que nós vamos fazer? 6 dividido por 6, que vai ser igual a 1 ampere. 1 ampere é o valor de I4. E aí, I5? A I5 nós podemos calcular de duas formas. A tensão aí é de 6 volts e o resistor é de 2 ohms. Nós vamos fazer o quê? 6 dividido por 2, que vai ser igual a 3 amperes. Bem, também outra forma de fazer o I5 é a gente subtrair I3 menos I4. O I3 vale 4 amperes e o I4 vale 1 ampere. O que vamos fazer? 4 menos 1, que vai ser igual a 3 amperes. Você tem dessas duas formas para poder calcular. Tem um dado muito importante a saber no circuito com resistores em paralelo. Tá? A seguinte observação. Observação 1. Na associação em paralelo, a tensão é a mesma para todos os resistores. É o que nós acabamos de ver. No resistor de 3, de 6, de 2 ohms, a tensão é 6 volts. E também na associação em paralelo, a corrente é dividida entre os resistores. Observe que a corrente I1 ela dividiu em duas, I2 e I3. A I3 dividiu também em duas, em I4 e I5. Portanto que na associação em paralelo a tensão é a mesma e a corrente ela é dividida entre os resistores. Tá? Guarde muito isso aí que é muito importante. Eu quero agradecer a você que está me acompanhando. Fique com Deus e até o próximo vídeo.